Estudantes de Harvard iniciam acampamentos anti-Israel. Cerca de 30 barracas já foram montadas no jardim da universidade. É isso aí, pessoal. Não, tem a subpauta, né? A ONU se recusa a incluir Hamas em relatórios sobre violência sexual. O secretário-geral da organização, Antônio Guterres, disse que não houve evidências suficientes para incluir os terroristas em sua lista. Vou começar com ele, que era ou não sei, fã de Harvard. Eu acho que esse primeiro comentarista que vai falar aqui, se ele estivesse lá, ia dar treta. Se ele estivesse passeando ali pelo campus de Harvard, ele ia... Esses estudantes com a barraca armada aí da esquerda aí, ele ia desarmar umas barracas ali. Passar um comentário para o Rafael. Com você, Rafael. Tá sem teu áudio, mano. Opa. E esse ano eu fui num evento lá dos estudantes conservadores de lá. Foi até o cofundador do PayPal esteve lá palestrando. Um chefe de segurança do Trump também estava lá. Um que usa um patch aqui, ele estava lá, a gente bateu papo, assim, era aqueles jantares. Eu recomendei livros para a galera, assim, porque eles estavam um pouco perdidos a respeito dessas questões que estavam acontecendo justamente hoje, né? Eu recomendei um livro do professor Zev Stanihel, né? Parece até piada, né? Mas eu até virei amigo deles para tentar ali conseguir uma bolsa ali, quem sabe, de PH. Vamos ver, né? Vamos ver essas coisas aí, fazendo contato. Brasileiro. Dinheiro a gente não tem. Enfim. Mas eu vou pedir para o Brendo colocar essas duas imagens que eu pedi para ele mostrar, que eu enviei para ele mostrar, por favor. Essa aí é um dos livros que podem explicar essas coisas que estão acontecendo, né? Nazi Germany and the Arab World, Francis Nicosia. Tem outro também, por favor. Essa aí, Hitler's Jihad, Muslim Volunteers of the... os voluntários muçulmanos do Hitler, né? Aí desse autor, Jonathan Trigg. Obrigado, Brendo. A gente tem que perceber que a maioria desses intelectuais ali que estão nas universidades dos Estados Unidos, não é só Harvard, Princeton também está com esses acampamentos, né? A gente viu também lá em Colômbia, professores judeus não podendo entrar nas universidades, professores, hein? E aí, quando eu era criança, eu era um exemplo disso, eu ficava me perguntando, mas como pôde isso ter acontecido naquela época de Hitler, né? A história não é muito bem como a gente fala, nem pelos próprios judeus, né? Que eu estive lá no Museu em Memórias das Vítimas do Holocausto no Rio, e eu presenciei os próprios que colaboraram para a ascensão de Hitler serem homenageados como heróis. Heróis contra o cara do bigodinho. Desculpa, eu esqueci que não pode falar a palavra aqui. O tio Adolf, vamos colocar assim. Então, esses estudantes hoje, eles são resultado justamente da desconstrução do que o homem é no Ocidente, né? Porque se a gente não tem homens fortes, como Joseph Daniel Owen, naquele livro Sex and Culture, de 1929, desculpa, ele falou, para dominar uma nação, para que ela se corrompa realmente, é preciso desconstruir todas as bases desse indivíduo, como é família, como é o culto, como é o monoteísmo. Lá ele menciona o monoteísmo, inclusive ele dá exemplo de vários povos, né? Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, entre tantos outros que alcançaram o auge na escala mundial militar e por adotar essas políticas que a gente vê hoje distribuídas aí, principalmente no Ocidente, eles foram à ruína, né? Por que será que a China e nem a Rússia adotam essas políticas e é contra a propaganda aí dos LGBTVs aí? É justamente por isso. Isso não se trata justamente apenas de direito, isso não tem nada de direito, isso é justamente para criar bobões, né? Mas para vocês terem ideias de como Harvard, ela tem sim, ela continua tendo sim um nome muito forte, porque tudo que é aplicado também nos Estados Unidos passa por ali. Não tem só pessoas loucas ali, como esses militantes aí. Tem pessoas muito bem credenciadas, inclusive eu conheci pessoas pessoalmente que me deram o seu e-mail, telefone, a gente conversa por e-mail e eu pergunto dela a respeito disso. Só que a mídia, ela tá com essa galera. Nesse ano, a reitora de Harvard, Claudine Gay, ela renunciou, porque ela mentiu sobre seu currículo. Não só ela, mas outros reitores nos Estados Unidos também mentem a respeito do seu currículo.
Mas os que não mentem, eles apoiam isso. Eles apoiam essas coisas absurdas. Mais associado com o que o professor Frank Furedi, ele fala nesse livro aqui, ó, que eu tenho essa versão em espanhol. Porque hoje existe gente, assim, adultos e adolescentes, eles não são, eles se comportam como criança. Então, eles deixam de ir para a universidade, como no passado as pessoas muito mais capacitadas iam à universidade, porque ali são as melhores cabeças, né? Tinha até uma propaganda do Objetivo, as melhores cabeças, para simplesmente ter o social. Não é preciso você ter um alto índice cognitivo para você estar dentro dessas universidades. Basta apenas você pertencer a uma minoria, né? Tem até um meme que eu sempre posto aí nas redes sociais, que é o Cascão falando, é duro ser minoria. Não, não é duro ser minoria, muito pelo contrário, é um privilégio, porque você não precisa fazer nenhum esforço para estar entre os maiores, né? Na verdade, são os porcos levando o chiqueiro para o castelo. Então, isso que está acontecendo em Harvard é justamente um movimento muito bem planejado, a la Goebbels, o mestre da propaganda de Hitler, que fincou as suas sementes em todas as universidades e capturou essa gente com deficiência realmente cognitiva e que são muito fáceis de manipular. Agora você imagina, né? Nesse meio aí tem muito trans, né? Trans toma hormônio sintético. Esse hormônio sintético destrói o cérebro. Então, é muito fácil capturar essa gente, né? Isso não é à toa, isso é uma engenharia social, literalmente, e é daí para pior. Isso, mas eles ainda são minorias, hein? Se a gente tem que lutar contra isso. O cara é estudado, o cara mora na Espanha, o cara tem livro publicado, mas a quinta série não sai dele. Quando ele falou Clarice Gay, ele falou assim, Clarice Gay, eu acho que ele falou. Aí ele tava lendo assim, a Clarice Gay... Aí eu vou faz todo sentido, né? Aí ele se controlou e falou, não, deixa pra lá, tô fazendo um comentário sério. Clarice Gay, ele... Eu vi ele falar assim, Clarice Gay... Cara, o pior, velho, o pior foi uma vez na igreja, que o pastor tava falando para mim, ele falou bem assim, não, que a pomba do Espírito Santo... Cara, ele olhou pra minha cara, eu não aguentei, velho, eu aguentei olhar... Cara, por que ele olha pra minha cara, velho? A quinta série não sai da gente. A gente sai da quinta série, mas a quinta série não Desculpa sai. A piada, velho. Tá aí, agora eu vou passar pro nosso... Esse sim, a quinta série saiu dele, você já consegue ver já na cara da pessoa ali, no retrato, no perfil dele, você já consegue ver. Caro eleitor, o que você tem a nos dizer sobre os seus esses colegas com a barraca armada lá em Harvard? Vamos lá. Cara, pra galera que fala que não tem ideologia na faculdade, na universidade, né? Não, lá são centro de estudo, grande formação do saber humano, essa lorota toda aí, tá a prova tá aí. Né? A ideologia tá acampada ali em frente às universidades, porque engraçado que eles estão gritando lá Free Palestine, né? Liberte a Palestina, Palestina livre. E teve uma galera que teve lá, andando no meio da multidão, mostrando o mapa, falando assim, me mostra onde que é a Palestina. Desastre, né? Ninguém sabia mostrar onde é que era a Palestina. E outra coisa, a Palestina fica assim, o soldado tá lutando para cá. A Palestina é para lá. Então, eles estão, assim, a guerra é em Gaza, os caras estão pedindo a libertação, sabe, do outro lugar. Tipo assim, o cara invadiu Porto Alegre, o cara livre Manaus livre, aí você, beleza, tudo bem, né, ok. Bom, mas vamos lá. Eu fiz um bate-papo ontem com o Gerson Gomes e a Desirê Rugani lá, direto de Israel, sobre algumas questões parecidas até com esse tema aí, e o comentário foi praticamente o mesmo, né? Você vê que da região ali, por volta dos anos 50, aqueles países do entorno de Israel, todos abrigavam grandes populações de judeus. Grande, assim, 200 mil num país, 300 no outro, 150 no outro. E hoje é zero. Zero. Zero por quê? Porque houve, depois da Segunda Guerra Mundial, chegada ali na região do entorno da KGB. A infiltração soviética aconteceu e a KGB provocou
uma radicalização do Islã. Tá? Para quem você olha o que era o movimento islâmico na Primeira Guerra Mundial, você pode ver Lawrence das Arábias, filmes, livros, Mata Hari, por aí vai. Existia um comportamento muito mais pacífico do que é esse de hoje, que é o radical. O Islã radical é uma criação da KGB. Foi uma infiltração da KGB na região, levando o terrorismo para a ideologia. Nós tivemos isso no Brasil. Esse mesmo movimento chegou aqui, tá? Nos anos 50 até os anos 80. Olhem o livro 1984, Elo Perdido, que eu tive o prazer e a honra de ajudar a publicar, de ajudar em conteúdo, que você tem as operações de infiltração no Brasil dos anos 50 até os anos 80, dita pelo serviço secreto da STB da República Tcheca, que o Brasil tinha relações rompidas com a União Soviética e a coisa acontecia pela Tchecoslováquia. Então, o mesmo movimento radical terrorista chegou no Brasil, chegou na América Latina, chegou no Oriente Médio, e o judeu hoje não consegue morar em outro lugar na região que não seja, né, a Israel. Ou seja, ao invés de Free Palestina, tinham que estar gritando Free Israel, né? Mas tudo bem. Isso prova também, esse movimento prova também que essa ideologia que é antisionista, ela tem uma ligação direta com as próprias origens da esquerda, que tá aí na história. O esquerdista adora chamar a gente de fascista, né? Mas o fascismo é um movimento de esquerda, está aí amplamente comprovado. Só os militantes aí de internet que ficam repetindo que o fascismo é de direita, tipo o Nelip Feta, essas bestas quadradas que tem por aí, ficam repetindo esse tipo de coisa, né? E o que acontece e o que a gente está vendo aí é uma reaproximação histórica entre aquele sentimento, né, da ideologia antissemita, que a gente tem que lembrar, nunca esqueça, a invasão da Polônia, Segunda Guerra Mundial, aconteceu depois do pacto Ribbentrop-Molotov dos nazistas com a União Soviética, um pacto de não agressão, e os dois invadiram a Polônia, um por cada lado. Era assim, ó, era a mumunha do nazismo com o comunismo, assim, ó, sempre foi assim, sempre foi. Então, a ideologia também tinha o mesmo sentimento. E isso foi injetado lá nos grupos islâmicos, na região do entorno de Israel. Surgiu o movimento terrorista, isso invadiu as universidades, invadiu tudo. Você vê que o movimento também acontece no Brasil. Você pega qualquer estudante de esquerda aí nas universidades e tal, ele odeia Israel. E é estranho, porque Israel é um dos lugares mais esquerdistas do mundo, Israel. Eles odeiam Israel. Aí ontem também teve um vídeo de uma Miss Universo, sentou na rua e falou assim: você tem um encontro grátis comigo aqui, ó, dating grátis aqui, vamos bater o papo, vai conversar com a Miss Universo. Aí senta um monte de gente e o pessoal pergunta: de onde você é? Aí ela fala: eu sou de Israel. Tem gente que chega na hora e fala assim: desliga a câmera. Ódio, ódio. E ela conversa com algumas pessoas e você vê que na conversa a coisa vai se revertendo. A pessoa primeiro tem aquele choque assim, parece que está conversando com um alienígena. Não, caraca, tô em perigo de vida aqui, o israelense. E vai conversando, vem com uma pessoa normal e no final, pô, legal, então saber o que você fez, teu trabalho lá, poxa, você é uma pessoa normal. Né? Então, isso é ideologia. Né? Isso é ideologia. Você incutir isso na cabeça das pessoas, né? Que é o verdadeiro preconceito. Né? Que você tem um conceito acerca dos israelenses antes de conhecê-los. Foi o que acontece nesse vídeo. Ela quebra lá o preconceito de todo mundo. Então, isso tudo é uma grande demonstração de infiltração ideológica nas universidades. E os grandes financiadores universitários, que é uma característica americana, que não tem no resto do mundo, ex-alunos se tornam bilionários, e são os grandes doadores das universidades, estão todos retirando o apoio da universidade, porque muitos deles têm uma origem sionista, e eles acham absurdo que a universidade está formando o pensamento nazista. É isso que está acontecendo. Você não consegue fazer isso sem muita ideologia. E completando sobre o negócio da ONU, a notícia da ONU aí, que não incluiu o Hamas no relatório sobre violência sexual, cara, a ONU é pró-Hamas. Tá claro isso. E sendo assim, ela é pró-estupro, eu posso deduzir isso. Se é pró-Hamas, você é pró-estupro. Se você é pró-Hamas, você é misógino. Não tenho dúvida disso.
2 mais 2 são 4. Não tem como você fugir disso aqui. Cara, e a ONU hoje virou apenas um teatro de pressões ideológicas. Não serve para muita coisa, não, além de você atrapalhar. A ONU virou um tipo de condomínio, reunião de condomínio, onde participam os piores elementos do bairro para decidir o que vai acontecer no teu prédio. É o que a ONU se tornou hoje. E é o que a gente está vendo. O país mais sancionado pela ONU é Israel. Fala, porra, o mundo não tem problema. Não, cadê os problemas do mundo? Não tem. Aí tu vai lá na Comissão de Direitos Humanos, está o Irã, a Arábia Saudita, um monte de gente que não respeita direitos humanos, está na Comissão de Direitos Humanos, decidindo, né, se quem vai ser sancionado, quem não vai ser, quem está certo, está errado. É a reunião de condomínio com os piores elementos do bairro, decidindo o que vai acontecer no seu prédio. Isso é a ONU hoje.